Eu louvo a Deus por essa família Sementes da Fé, por esse ministério abençoado, a qual já compartilhamos longos 8 anos. E me alegro muito de estar com os irmãos. Sexta-feira tivemos aqui a noite do pijama e foi uma alegria muito grande rever algumas irmãs e compartilhar de momentos tão agradáveis. Assim, bem como hoje quando nós chegamos cedo e eu pude cumprimentar alguns irmãos que fazia tempo que a gente não vinha. Para quem não nos conhece, porque eu sei que agora somos só uma família, Sementes da Fé, não existe mais congregação do Morumbi, congregação do Centro. Mas para quem não me conhece, eu sou a pastora Bruna, juntamente com meu esposo que abriu o culto, o pastor Fernando. Nós dirigimos a congregação da Argentina y queremos decir que extrañamos mucho nuestro pueblo, nuestros hermanos, porque yo sé que hay personas ahora en este momento que están ahí compartiendo de este culto, estão compartilhando o culto em suas casas, em seus lares. Amém. E este é um tema que não podemos nem falar muito, porque me quedo muito emocionada, porque domingo hicimos o primeiro culto presencial allá. E assim me perguntaram depois do culto, uma irmã me enviou uma mensagita e me perguntou como eu estava me sentindo. Então eu falei com ele assim, num áudio, que eu me sentia como uma mamá que tem que cuidar de seus filhos de lejos, verdade? E como padres que estão amparando filhos, pero de lejos. E assim, para os irmãos que não sei se todos entendem espanhol, como pais e mães que têm que cuidar de seus filhos de longe. E a maioria aqui hoje que eu estou vendo são pais e mães. Então imagina a situação quando você tem que mandar um filho para fora, para estudar ou qualquer outra situação, o coração fica apertado, fica angustiado. E esse é o nosso sentimento. Mas também me alegro muito em saber que preparamos filhos bem preparados. Hasta este momento que a semilla foi plantada e agora é um tempo de cosecha para eles também. Desses tempos que estão ali como 6 meses de plantio. Amém? Então já quero cumprimentar meus irmãos da Argentina, do Brasil, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez, a confiança e o carinho do pastor Jefferson, da pastora Daniele, presidente dessa obra. Amém? E tenho a missão hoje de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, Jesus? Pega a sua Bíblia aí. Estou usando hoje, se eu der uma gaguejada, a culpa é do óculos, irmãos, do anteojos, porque minha anteojos se rompeu, Nathalie. E meu óculos quebrou e eu estou usando o óculos emprestado do meu varão ali, porque já mandei fazer outro óculos até que fique pronto. E quando a gente passa de uma idade um pouquinho avançada, não precisa a gente mencionar, né, Albinha? Mas sem anteojos, sem óculos, não vai, irmãos. Não vai mesmo. Tá bom? Pode comprar a Bíblia com a letra gigante, com tudo que for, que não vai mais. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 51, nós vamos ler. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 51. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 51. Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu estava meditando e compartilhando ela com uma irmã da igreja da Argentina. Quando a pastora Daniele me enviou o áudio, me fazendo o convite para ministrar nessa noite, e eu estudei ela um pouco mais a fundo e senti de Deus de trazer para os nossos corações aqui nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João,
e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. No 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Para encerrarmos o capítulo, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados, essa é uma palavra que a gente conhece muito, que fala de Jairo, da família de Jairo, fala de um sacerdote, alguém que já tinha uma responsabilidade de cuidar, porque a Bíblia diz, a história nos conta, que ele era o principal da sinagoga, alguém que já cuidava de uma obra de Deus, alguém que já tinha uma responsabilidade, uma vida religiosa, uma conduta religiosa. E com certeza, por ter uma vida envolvida na obra de Deus, uma vida envolvida na igreja, era uma pessoa que tinha os conhecimentos religiosos, tinha os conhecimentos de Deus, e tinha os compromissos ministeriais, tinha os compromissos da vida das pessoas que faziam parte daquela igreja, tinha os seus compromissos. Eu quero entender com você como uma pessoa que tinha uma vida ativa. Não uma pessoa que tinha uma vida de repente de calmaria, de só ficar em casa dormindo, mas uma pessoa que tinha uma vida de oração, que tinha uma vida ativa, tanto na casa de Deus, quanto na presença de Deus. Mas essa palavra nos conta que isso tudo que eu já relatei aqui, essa introdução da vida de Jairo, não impediu que um fato acontecesse dentro da casa de Jairo. Não impediu que algo acontecesse dentro da família de Jairo. Certa feita, então, é porque nós lemos o final do capítulo, mas se eu vou contar para a gente entender o início. Mas se nós entrarmos no início da história, a história nos conta que a filha do Jairo fica doente, morre, e Jairo sai à busca de Jesus. Jairo então sai da sua casa, sai do templo, sai em busca de Jesus, que já estava recorrendo à vizinhança e fazendo a obra de Deus. Então ele sai em busca de Jesus para trazer Jesus até a sua casa, para que Jesus pudesse orar pela menina, fazer algo pela menina, ressuscitar a menina. E eu quero te dizer duas coisas, que primeiro essa é uma história que ela fala de milagre. Porque nós lemos que Jesus então ele ressuscita a menina. Em primeiro lugar, ela fala de milagre porque ela fala de uma ressuscitação, de uma reanimação de alguém que já estava morto. Nós lemos que alguns que estavam ali riam. Como ele poderia dizer para a menina se levantar se a menina já estava morta? Então isso nos comprova biblicamente que a menina já estava morta, que era uma reanimação, que era uma ressuscitação daquela vida, daquela menina. E a história, ela fala desse milagre, ela deixa claro esse milagre. E hoje, curiosamente, eu estava procurando uma coisa para me auxiliar no estudo na internet, acabei achando outra e achei muito interessante a gente poder acrescentar. Quando a gente fala de reanimação cardíaca, por exemplo, eu estava lendo que para a medicina convencional, cientificamente, passado 10 minutos que um coração não bombeia oxigênio para o cérebro, quando há uma falência, uma parada cardíaca, o cérebro, por exemplo, as células do cérebro, elas começam a morrer. E nesse processo de morte das células do cérebro,
com certeza ficam sequelas no corpo, ficam sequelas em alguns órgãos vitais, ou até mesmo a morte em si. Paralisia da fala, paralisia do caminhar, paralisia do comer, paralisia de olfato, enfim, tantas coisas, paralisia cerebral, tantas coisas. E a história, eu achei interessante trazer isso, porque é mais um entendimento de milagre, um respaldo para a palavra de Deus, se é que ela precisa disso, porque ela é única e eficaz, mas se é que se precisa disso, um respaldo para nós, acrescentando e ressaltando o milagre, porque Jesus, quando chega na casa de Jairo, ele já tinha passado para fazer primeiro, trazer a cura da mulher do fluxo de sangue. Ou seja, ele demorou mais tempo do que, com certeza, os 10 minutos previstos. Era essa a conclusão que eu queria chegar com vocês. Então isso nos deixa claro, que sim, foi um milagre a ressuscitação, a reanimação da filha de Jairo. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor pelo milagre já declarado nessa noite. Aleluia. Para você que ainda não está entendendo onde essa mensagem vai chegar, nós vamos falar de milagre. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você sobre milagre na sua vida. Aleluia. Você pode ter entrado por essas portas com algo morto na sua vida, com algo morto dentro da sua casa, mas o mesmo Deus que te trouxe aqui, o mesmo Deus que operou o milagre, o mesmo Jesus que operou o milagre na casa de Jairo, ele se faz dessa casa também de adoração. Ele vai fazer o milagre também na tua casa, Rabai, eu sou. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quis ler o texto a partir do momento que ele diz a quem Jesus permitiu entrar na casa. Nós começamos a ler a partir do versículo 51, para você que está, livro de Lucas capítulo 8, versículo 51. Ele começa dando uma ordem primeiro a quem deveria ficar dentro da casa. Ele disse que era para ficar somente os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, o pai da menina e a mãe da menina, e a menina consequentemente, e o próprio Jesus. E ele manda fechar a porta e deixarem todos para fora. E pela revelação da palavra, quando eu li esse versículo especificamente, Deus falou para mim: preste bem atenção, filha, quem ele deixou dentro da casa? Ele deixou dentro da casa somente a família. Deus quer falar nessa noite de família. Deus quer falar nessa noite de núcleo familiar. Deus quer falar sobre a minha e a sua família nessa noite. Deus te trouxe aqui para entender algumas coisas, assim como eu, que ainda precisamos entender sobre família. Rabai, eu sou dequiando. Ainda que não seja domingo o culto da família. Aleluias. E não há nada mais do que Deus tem trabalhado nesse tempo de pandemia, do que dentro de lares, dentro de famílias, dentro de núcleos familiares. Eu até escrevi no meu esboço, se alguém quiser ler depois eu empresto. Eu não sou psicóloga, eu sou apenas uma simpatizante do tema. Mas quero ser ousada no Espírito hoje, para poder falar de um tema chamado núcleo familiar, e tudo aquilo que Deus tem para fazer ainda na minha família e na sua família. Rabaia, sou de que andaraia. Aleluia. E quando nós falamos de núcleo familiar, eu preciso voltar com você, porque hoje também é culto de ensinamento da palavra. Eu preciso voltar com você alguns respaldos bíblicos para a gente entender onde começa uma família.
Deus tem amor por formar famílias. Deus tem prazer em criar famílias, em gerar famílias. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24 e no versículo 25, um versículo extremamente conhecido. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. Vamos entender o início da família. Deus vai dizer: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á sua esposa, formando uma só carne. Aleluia! Aqui nós entendemos o Senhor determinando a criação de uma nova família. Ou seja, falando da junção de duas pessoas, de homem e de mulher, para se darem em matrimônio, em casamento e passarem a ser uma só carne, uma nova família. Mas ele fala algo que me chama a atenção no texto e que nós não podemos desprezar: deixará o homem pai e mãe. E quando nós falamos de deixar pai e mãe e de começar uma nova família, há um primeiro pilar que Deus quer trabalhar nessa noite, que Deus quer falar sobre família, chamado casamento. Aleluia. Nós precisamos entender biblicamente que o versículo diz que você precisará deixar pai e mãe e vai formar uma só carne. Se vai formar uma carne, presta bem atenção. Nós viemos em dois, como vamos virar um? Nós viemos em dois com duas bagagens diferentes. Nós viemos em dois com duas educações familiares diferentes. Nós viemos em dois com duas culturas diferentes. Nós viemos em dois com desejos diferentes. Nós viemos em dois com criações diferentes. Nós viemos em dois com gostos diferentes. Nós viemos em dois com sonhos diferentes. Nós viemos em dois com costumes diferentes. Nós viemos em dois com conceitos diferentes, com vontades diferentes, com ânsias diferentes, Rabaia. Mas um dia você se decidiu casar, e a partir daí você tem a obrigação de virar um. Deus não está perguntando se você tem a intenção ou não tem, mas Ele está afirmando, Ele está dando uma ordem: deixará pai e mãe e passará a ser uma só carne. Então não é vontade minha e não é vontade sua. Quando muitas vezes as pessoas me perguntam: pastora, então como é possível nós fazermos? Porque se tem algo que nós temos atendido enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto aconselhadores, neste momento, são problemas de matrimônio, são problemas de família. Rabaia, sou de que andará. E eu sempre digo para quem me procura, para quem me pede um conselho, uma orientação: a partir de agora, não tem receita de bolo para um casamento. Você quer um manual de instrução? Eu te dou. Pega a Bíblia, senta com o esposo, vão entender a partir da palavra de Deus como tem que ser crescimento para um lar cristão, como tem que ser um matrimônio a partir de uma visão de Bíblia. O que quer dizer isso, amados? É esquecer o que a Bruna pensa, esquecer o que o Fernando pensa, e vamos entender, Bruna e Fernando, respaldados pela palavra de Deus, o que Deus pensa para o casamento. Se eu falar para você que é fácil, mentira. Eu não vim aqui pregar a família perfeita da Doriana, do comercial da margarina, que todo mundo aparece rindo, feliz da vida, que na minha casa não tem problema. Sim, na minha casa tem problema. Sim, muitas vezes eu e meu esposo saem umas faíscas lá em casa. Eu não estou dizendo que na sua casa é proibido sair as faíscas.
Eu estou dizendo que a partir das faíscas você vai trazer as faíscas para o altar. A diferença está em colocar em Deus. Você vai trazer as faíscas para o altar e entender do Senhor como sarar essas feridas. Aleluia! E quando nós falamos que passamos a ser um, nós precisamos entender algumas coisas. Eu até anotei algumas coisas aqui. São as diferenças, por exemplo, dentro dos egoísmos. Porque muitos vêm para o relacionamento e pensam para o casamento que só a minha vontade tem que prevalecer, só os meus sonhos, só o meu gosto pela comida, só o meu gosto por comprar o carro, só o meu gosto, só o meu. E o seu companheiro ou a sua companheira não tem a opção. E piorou muitas vezes quando é o homem, porque nós sabemos que o homem tem o papel de ser o sacerdote, o cabeça da casa. Mas isso não lhes dá o direito de entender que a mulher tem que viver abaixo dos seus pés, que só a sua vontade vai prevalecer. Deus te deu a esposa, sacerdote. Deus te deu a esposa para ser uma adjuntora, para ser aquela que vai caminhar ao lado. Aleluia! Eu vou dizer hoje do jeito que Deus me mandou eu dizer. Rabaia sodequiandaraia. Porque tem gente que já está quase que da metade para o fim de pandemia e ainda não entendeu o processo que está passando. Rabaia sodequiandarai. É como que o problema da doença é um problema lá longe, não afetou a minha nada. Eu não tenho nada que ver com isso. Sim, temos todos. Deus preparou algo mundialmente conhecido, falado, para trabalhar dentro de todas as casas. Todas. Porque para todos foi decretada a quarentena. Em todas as nações, em todas as línguas, em todos os credos, em todas as religiões. Todos. Eu quero falar também um pouco, por exemplo, de casais que ainda insistem em trazer na bagagem, junto à parentela, que ainda não entendeu que depois que você casa, você pode ter programas com seus pais, com a sua família, mas que você precisa entender que a partir de agora a família é aquele que está ao seu convívio diário, a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos. Eu conheço casais, irmãos, que não conseguem fazer nenhum programa de família entre casais e filhos. Pasme vocês. Toda vez que vai fazer um almoço, toda vez que vai fazer uma janta, tem que chamar os 45 parentes. E agora, porque estão trancados, estão no desespero, porque claro, Deus preparou uma situação de confronto dentro da própria casa. Ou sim vão ter que se aturar, ou sim vão ter que olhar um para o outro e entender os processos um do outro. É uma situação de parar, orar e perguntar assim, irmãos. Hoje eu vim pregar para a família cristã. É uma situação de parar e perguntar: como vamos sair dessa situação? Eu só tenho duas saídas, irmãos. Ou vão se matar, ou vão se entender e resolver o problema que está sendo exposto, a ferida que Deus está trazendo para esfregar no nariz de cada um. Não tem outra saída. Alguns vão preferir não resolver e sair. Outros vão preferir ficar e resolver. O problema é que para resolver, eu vou ter que me dispor daquilo que eu penso, da maneira que eu quero, para entender a maneira que Deus tem para mim e me dispor a fazer na maneira que Deus quer. Aleluia!
Mas para isso requer amadurecimento, irmãos. Para isso requer presença de Deus no lar, no casamento. Eu quero falar de maridos, de esposas, que quem sabe você tem aquele perfil ainda, que você não tem prazer de voltar para a sua casa. Você é aquele que arruma tudo para fazer na rua. O trabalho é mais importante, as tarefas na rua, o chimarrão com os amigos, o tererê, o que quer que seja. Porque você não tem prazer em voltar para a sua casa e estar no convívio da sua casa. E piorou se nós estamos falando de sacerdotes como Jairo, que quem sabe você coloca a obra de Deus como desculpa. Eu estou tão ocupado fazendo a obra que eu não tenho tempo para minha casa, eu não tenho tempo para minha família. Rabai, eu sou daqui andarai. Aí o que Deus faz? Fecha a igreja. Acabaram as campanhas na igreja, acabaram as visitas, e agora você não tem obra. E agora você faz o quê? Qual é a desculpa? Não está fácil hoje sendo pregar isso aqui, mas é necessário, porque assim como Jesus me pegou em casa, o Senhor quer tratar com todos nós. Aleluia. Eu poderia falar de várias coisas. Casais, por exemplo, que escondem as suas finanças um do outro, que não conseguem ter cumplicidade o suficiente, confiança um no outro para falar de finanças. Tem muito marido escondendo da esposa o quanto ganha. Eu escutei outro dia de um esposo que esconde dinheiro dentro de casa, e a esposa pede para comprar coisas para os seus filhos, e o marido diz que não tem, e outro dia ela achou uma quantia. E isso nós estamos falando de casais que estão casados há 15, 18 anos. Não estamos falando de alguém que começou uma vida ontem. E estamos falando de pessoas que estão há anos na igreja. Quer dizer que se eu não consigo inspirar confiança dentro de um próprio casamento, que confiança que eu como servo de Deus vou inspirar no núcleo que eu sou inserido, dentro da minha comunidade, dentro do meu trabalho, dentro da minha igreja. Rabai, eu sou daqui andaraia. Estamos falando de caráter, irmãos. Estamos falando de cumplicidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ainda estão tratando entre esposo e esposa como alguém que é praticamente um adversário. Não, se eu contar para ele, ele vai me tomar tudo. Se eu contar para ela, Deus me livre, gasta tudo. Pessoas que ainda precisam buscar o equilíbrio dentro do casamento. Eu quero falar de outro ponto. Para quem acha que eu vim falar só de casamento, eu não vim. No livro de Efésios, capítulo 6, vamos falar de um outro pilar. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, existe um outro princípio. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, perdão. Pode ser o 1 e o 2. E o 3. O Senhor, Ele vai dizer assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. 2. E eu sei que tem muitos filhos hoje aqui também. E na verdade, antes de ser marido e mulher, somos filhos. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer ser uma pessoa abençoada na terra? Quer ser uma pessoa sem problemas? Quer ser uma pessoa que em tudo que você coloca a mão frutifica? Que tudo aquilo que você coloca a mão acontece? Seja bem, eu ia falar em espanhol, bendizido, seja uma bênção. Honra teu pai e tua mãe.
para que tudo te vai bem. E antes de ser pais, nós somos filhos. E essa situação me levou que muitas vezes, como está os nossos relacionamentos com os nossos pais? Ainda que nós já sejamos pais, mas eu volto a te perguntar, qual é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Como está? Se ainda estão vivos, se já estão mortos, amém. Mas se ainda estão vivos, como está a sua relação? Como tem sido? Como você tem guiado? Eu conversava com a pastora Daniele ontem, antes de ontem, uma outra situação, e ela me falou algo que ela nem sabe que ela foi usada por Deus. Ela vai saber agora, junto com vocês. Ela falou algo para mim, que ela conversava com uma pessoa, uma psicóloga, estávamos falando de um outro assunto, e a pessoa disse para ela o seguinte: se você nunca perdoou sua avó, se você nunca se relacionou bem com a sua avó, ministerialmente, as coisas não vão acontecer, não vai frutificar. E eu achei aquilo tão forte, porque eu quero contar um testemunho pessoal. Não faz 15 dias eu cheguei de uma viagem, que eu fui para buscar a minha mãe no Rio de Janeiro. Depois de 5 anos que ela passou cuidando da minha avó com Alzheimer, que faleceu mais ou menos no começo de maio, na primeira semana de maio, faz um mês já. Minha avó com 98 anos partiu. E minha mãe fazia 5 anos que estava lá para cuidar da minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa muito difícil, de um caráter forte, de dizer o que pensa todo o tempo, de humilhar, de muitas vezes, eu quando criança, sofrer muitas retaliações por parte da minha avó, porque a minha avó, na verdade, ela não gostava do meu pai. Então ela achava que eu era o reflexo daquilo tudo. Então na verdade ela descontava em mim uma situação mal resolvida que ela tinha com o meu pai. Então eu cresci não tenho vergonha nenhuma de dizer, irmãos, sem respeitar a minha avó. Porque todas as vezes que nós nos encontrávamos, eu batia de frente com ela. E podia sentir a amargura que saía do coração dela, cada vez que ela se referia a mim, ou a minha casa, ou a minha família. Era uma pessoa que falava muito mal do meu pai para mim. Ela desmanchava toda a figura de amor que eu tinha pelo meu pai. Então, tudo aquilo sempre vinha à tona. E eu fui criando, porque assim nós somos, eu fui criando uma barreira, eu fui criando uma resistência com a minha avó. Eu fui criando uma resistência com a minha avó. E todo esse tempo que a minha mãe estava lá no Rio de Janeiro cuidando da minha avó, eu orava e participando de todas as ministrações com a pastora Daniele e tudo, e modeladas. E eu nunca deixei de orar em relação a isso, para quebrar situações da minha vida pessoal, na minha família. E eu sempre disse para Deus: Deus, eu quero sentir esse amor. Deus, eu preciso sentir esse amor. Eu preciso que o Senhor sare essa ferida dentro do meu coração. Porque eu não posso repetir histórias. Eu entendia que eu não podia repetir histórias da minha família, histórias que deram errado, histórias mal resolvidas. E eu falava para Deus: Deus, o Senhor tem uma história nova, uma história de alegria, uma história de vitória, de bênçãos para minha casa, para minha família. E eu quero viver o melhor dessa terra com essas histórias. Então o Senhor venha me ensinar, venha me mostrar. Eu me lembro que num retiro, e Deus faz coisas tão perfeitas, porque eu não imaginava que eu ia encontrar a irmã que está aqui hoje. Eu me lembro que num retiro que fizemos, a irmã Gladys foi para o retiro. A irmã Gladys está aqui hoje. E ela não sabe também o que eu vou contar. Eu me lembro que eu olhava as filhas cuidando da irmã Gladys, porque ela é mãe da pastora Lilian, se alguém não sabe. Estava a pastora Lilian, estava a Luana, sua outra filha. Estavam as meninas, cada um pouco, uma menina vinha atender a dona Gladys. Elas cercaram essa mãe de tanto cuidado por 2 dias de um final de semana de retiro.
de tanto amor, de tanta dedicação, que eu olhava aquilo de longe, só eu e Deus sabíamos a aflição da minha alma. Porque eu sou a filha única de uma mãe. E eu dizia: Deus, a minha mãe está lá, eu preciso sentir esse amor pela minha avó. Consequentemente, muitas vezes eu não conseguia sentir o mesmo amor pela minha mãe, porque a minha mãe também se tornou uma pessoa muito fria em relação às situações que ela vivenciou por parte da minha avó. Porque o diabo, ele faz assim, ele vai repetindo histórias familiares. E se eu não sou alertada pela pastora Daniele uma vez, eu vou contar tudo para vocês entenderem, porque eu sei que Deus vai falar com vidas aqui nessa noite, e maldições serão quebradas aqui nessa noite. Aleluia! Que se é para a glória de Deus, eu não me envergonho de um testemunho. Aleluia! E eu me recordo, irmãos, que uma vez alertada pela pastora Daniele, a pastora Daniele disse para mim assim: missionária Bruna, você precisa cuidar para não repetir histórias da sua família em relação à sua filha, em relação a Maria Vitória. Cuida, porque eu sinto um distanciamento entre vocês. Eu sinto que você é muito fria com ela. Mas na verdade eu reproduzia aquilo que eu vivia por parte da minha mãe e por parte da minha avó. Eu era a terceira geração, a minha filha a quarta, que o diabo queria marcar histórias em repetir história de distanciamento entre mães e filhos, entre falta de amor, falta de respeito. E um dia a pastora Daniele me alertou e disse: missionária, você vai cuidar, faça algo para Deus trazer a Maria Vitória para perto. E eu então comecei a orar para Deus fazer algo no meu coração, no meu entendimento entre mim e a minha filha. E não é fácil, porque Deus, quando Ele quer trabalhar na sua vida, é assim que acontece. A minha filha é uma bênção, mas ela tem um caráter que ele choca muitas vezes comigo. Ela tem opinião própria, mas na verdade ela tem o meu caráter. Eu sempre digo que é do meu esposo, mas não é. Não sei se eu vou dormir com ele hoje, irmãos, porque ele vai jogar na minha cara e vai dizer: eu sempre te disse isso. Vamos quebrar um pouco a tensão. Mas ela tem o meu caráter. E Deus permite essas coisas para te quebrar e te moldar, irmãos. É assim que Deus faz. Ele vai trazer alguém igual a você para te mostrar: você está vendo como dói? Está vendo como é? É assim que você é. E eu precisava trabalhar isso dentro de mim. E quando eu cheguei nesse retiro, que foi um processo, irmã Gládia, a sua vida, e algo muito lindo na sua casa que eu admiro demais, eu preciso dizer isso aqui. O que a senhora plantou no seio da sua família com os seus filhos, só a eternidade vai te mostrar, irmão, o que a senhora plantou. O respeito que esses filhos têm com essa mãe, o cuidado que esses filhos têm com essa mãe, é algo, eu não vou dizer invejável, porque inveja não provém de Deus, mas é algo tão admirável, com tanto cuidado, com tanto zelo com essa mãe. Porque eles entendem todo o sacrifício que a mãe passou um dia para ter eles, para cuidar deles, todo o amor. Eles devolvem para a mãe todo o amor. Eu sempre entendi isso na família da irmã Gladys. Eles devolvem para essa mãe toda a dedicação e todo o amor que ela sempre gerou na família deles, na vida dos filhos. Então nesse retiro eu olhava aquela situação da irmã Gladys de longe, e o pregador ministrando, e eu dizia: Deus, por que eu não consigo ser assim com a minha mãe? Por que eu não consigo ter um gesto de carinho com a minha mãe? Por que, Deus? E eu comecei a pedir a Deus que Deus trabalhasse na minha alma, para que isso fosse quebrado e não repetisse histórias na minha família. Em outubro do ano passado, Deus preparou para eu ir visitar a minha avó, porque eu dizia: Deus, eu preciso ir lá quebrar toda e qualquer barreira, pessoalmente, ainda que seja tarde.
tarde. E aos 97 anos e meio, quando a minha avó, já claro, não falava mais, mas escutava acamada, a minha mãe, que é simpatizante do Evangelho, minha mãe disse para mim assim: ora pela sua avó. Parecia que eu não tinha força, irmãos. Naquele momento, dentro de um quarto só, eu e a minha avó, eu falava: Deus, me dá forças, porque eu sabia que Deus estava quebrando algo no mundo espiritual. Então, eu tive que pedir perdão, eu tive que orar com a minha avó, eu tive que abençoar a vida dela, porque eu sabia que eu não ia mais vê-la. Eu tinha certeza, por causa da distância, por causa de uma série de coisas. E eu sabia que qualquer dia ela poderia partir. Eu orei, eu fiz apelo, eu disse para ela que ela não tivesse medo da morte. Porque alguém que vivia naquela situação acamada, só vegetando, eu disse para ela que ela não tivesse medo de se encontrar com Jesus. Então ali Deus quebrou algo naquele dia. E agora, quando eu fui buscar minha mãe no Rio de Janeiro, eu disse, por isso que eu digo que Deus preparou o tempo oportuno para cada família. Porque se fosse em outros tempos, o mês de maio era o mês do aniversário da igreja da Argentina, estávamos correndo a full, como eles falam, preparando as coisas para o aniversário da igreja. Já tinha tudo esquematizado. E um dia, conversando em casa, o Fernando olhou para mim e disse assim: amor, é o tempo oportuno, vamos buscar a sua mãe e devolvê-la para a casa dela em Florianópolis. Eu disse: que risco vamos correr, vamos cruzar 3 estados de carro, onde o coronavírus está matando a rodo. Falei: mas se Deus está no controle, se Deus está na frente dessa obra, de tudo que Deus tem para fazer, Ele não vai permitir que sejamos envergonhados, Ele não vai permitir que Satanás toque nem um fio de cabelo nosso. E assim nós viajamos 3.000 quilômetros, de Foz a Rio de Janeiro a Florianópolis, e Florianópolis, Foz do Iguaçu. 15 dias eu passei com a minha mãe, organizando a casa da minha mãe, fazendo toda uma mudança, reforma, pintura, tudo que vocês imaginam. Eu dei um nome a essa missão, porque eu sou das que gosta de dar tema para tudo. Eu dei um nome a essa missão de reintegração de posse. E partimos nós para a reintegração de posse. E Deus fez algo tão lindo na casa da minha mãe, que no primeiro almoço, a minha mãe disse, quando sentamos para comer, porque eu sempre respeitei o ambiente dela. Na minha casa nós oramos em todo o tempo, mas no ambiente dela, ela coordena a vida espiritual como ela quer. Então a minha mãe disse para mim assim: antes de mais nada eu quero fazer uma oração, porque eu esperei muitos anos por esse momento. E eu sei que ali Deus fez algo na nossa família, de união, de unidade, e que muitas barreiras de frieza, de distanciamento, foram quebradas entre nós, para a glória de Deus. Aleluia. E eu estou contando esse testemunho, irmãos, porque quando a gente fala de Jairo, eu quero voltar no texto bíblico para a gente encerrar. Quando a gente fala de Jairo, e a gente fala de núcleo familiar, eu quero dizer para você o seguinte, assim como Deus falou para mim: você pode ter 15 anos de caminhada, você pode ter 20 anos de caminhada, 1 mês de evangelho, você pode ser novo convertido, você pode ser sacerdote consagrado, você pode ter títulos ou você pode não ter títulos. Eu não sei qual é a história que tem te marcado junto com o Senhor. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus vai permitir você caminhar por um tempo, mas essas situações que você
está passando por cima, eu quero te dizer que Deus, que parece que está tudo resolvido, eu quero te dizer que Deus vai trazer você de volta no cenário inicial, no núcleo familiar, para resolver tudo aquilo que está pendente no meio da sua família. Aleluia! Deus não está preocupado com o título, Deus não está preocupado com o seu cargo na igreja, Deus não está preocupado com aparência, Deus não quer mais máscaras. Por isso que Deus falou para Jairo: fecha a portinha aí, querido, coloca todo mundo para fora. E eu entendo que tinha muita gente, porque disse que a multidão, onde Jesus entrava, multidão cercava. Jesus deu uma ordem: fecha a porta, querido. Isso aqui vai ser resolvido na intimidade do núcleo familiar. Não é mais tempo, irmãos, de passarmos por cima das situações. Hoje Deus te trouxe aqui para eu te dizer isso. Não há mais tempo de você passar por cima. Está com problema com a sua esposa? Busque em Deus colocar as diferenças no altar, para que o Senhor venha trazer a luz aonde a treva está habitando, na discórdia, no desentendimento, na desconfiança. Eu não sei qual é o problema. No ciúme, na inveja. Traga a luz. O que Jairo fez em buscar Jesus, ele foi buscar a luz para dentro da sua casa. Ele foi buscar a luz para dentro da sua casa. Se tinha alguém que podia fazer alguma coisa, era Jesus, era a presença de Jesus, era a luz que Jesus carrega com ele. Jesus então ressuscita a menina, fala para a menina: levanta. E ele dá uma segunda ordem: alimenta ela, dá comida para ela. Eu já estou encerrando. Dá comida para ela, porque ela tem fome. Sabe o que eu entendo com isso? Algo que Deus nos mostra. Nós deixamos muitas vezes as coisas esfalecerem, morrerem, porque a gente não dá o alimento que precisa. A gente não dá o equilíbrio que precisa. A gente não alimenta os relacionamentos. A gente não alimenta o casamento. A gente não alimenta os relacionamentos entre filhos e pais. Hoje é noite de sarar feridas. Hoje é noite de milagres dentro da tua casa. Você pode ter entrado aqui passando por cima de situações, com tantas dificuldades dentro da tua casa de relacionamento, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: ainda não acabou. Quem sabe você entrou pensando: é a última chance, é a última oportunidade, eu não aguento mais. E Deus manda eu dizer: ainda não acabou. A palavra de ressuscitação está na boca de Jesus dessa noite. Ainda há tempo de ressuscitar aquilo que está morto. Ainda dá tempo de ressuscitar aquilo que está falido dentro do teu lar. Rabaia, sou de que andarai. Aleluia. É noite de milagres. Nós vamos orar. E você vai colocar no altar de Deus, aí no seu lugar, na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que Satanás tem roubado dentro da sua casa, dentro da sua família. O primeiro ministério se chama família. A primeira obra se chama família. Não existe irmão que é uma bênção na igreja, mas é uma derrota em casa. Eu demorei anos para entender isso. Não existe irmão que é uma bênção no trabalho, mas é uma derrota como esposo. Não consegue ter um diálogo com os filhos.
Mas ele é tão intelectual, ela é tão intelectual, mas dentro de casa não consegue dialogar com filhos, nem com esposo, nem com esposa, nem com pais, nem com mães. Mas Deus usa ela, revela o oculto. Mas se no oculto dentro da casa dela não tem o respeito da sua família, de nada adianta. Como diz uma conhecida, um dia Deus vai trazer essa conta de volta para nós. Um dia chega o dia de acertar a conta com Deus. É por isso que, quem sabe, até hoje você está aí e tem patinado. Tem patinado na obra de Deus. Parece que meu ministério não avança, meu ministério não cresce, meu casamento parece que fica andando em círculos, nada vai para frente. Minha família não prospera. Eu não sei o que tem te pedido, mas para que tudo vá bem, você precisa honrar pai e mãe. Você precisa cumprir princípios. Você precisa aprender a voltar e resolver os conflitos familiares que precisam ser resolvidos. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, amados, nessa noite, enquanto o ministério de louvor se prepara. Eu quero que você vá pensando aí na sua casa, aí no seu lar. O que precisa ser resolvido? Qual é o conflito que precisa ser resolvido? Ou quais os conflitos? Muitas vezes não sabemos. Mas peça ao Espírito Santo nessa noite que Ele vai te conduzir. Peça ao Espírito Santo nessa noite que Ele vai te mostrar aonde foi gerado o problema, aonde está a raiz do problema, aonde precisa ser trabalhado, aonde precisa ser falado, aonde precisa ser curado, irmãos. Não permita o diabo roubar a tua bênção. Deus te trouxe aqui para dizer que tem tempo de colheita chegando, que é tempo de ressuscitar tudo aquilo que estava morto. A última palavra ainda vem de Jesus. Os homens na casa de Jairo riam de Jesus porque a menina estava morta, mas a última palavra veio de Jesus. Os homens debochavam, mas a última palavra veio de Jesus. Os homens ridicularizavam, mas a última palavra veio da boca de Jesus. A última palavra nessa noite está vindo da boca de Jesus para vocês. A última palavra está vindo do trono dos céus, da boca de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua. Poder no nome de Jesus. Medite nessa música. Medite naquilo que Deus tem para fazer. Coloque, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que entraram pessoas por essas portas, conflitos, com muitos conflitos familiares. Mas Deus vai restaurar. Deus quer quebrar cadeias. Deus quer quebrar cadeias. Rabaia, sodeque andaraia. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. O Senhor está rompendo cadeias nessa noite na sua vida. O Senhor está quebrando cadeias nessa noite na sua vida. Rabaia, sodeque andaraia. Determine a sua cura. Determine a sua vitória. Determine o Senhor ressuscitar tudo aquilo que estava morto. Rabaia, sodeque andaraia. Quebrando. Oh.
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome. Há poder, há poder. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome. Aleluia. Há poder. Nós vamos orar nessa noite. Tudo aquilo que Satanás trouxe morto, como você está carregando um peso morto, nessa noite você colocou no altar de Deus. Culpas, sentimentos, amarguras, iras, contendas, dissensões, facções. Eu não sei, mas eu sinto Deus rompendo. Eu vejo barulho de corrente se rompendo, se quebrando. Ramanto e assodequianda. Tem gente que quando sair daqui vai pegar o celular e vai pedir perdão. Tem gente que quando sair daqui vai pegar o celular e vai pedir perdão. Rabaia sodequiandaraia. Aleluia. É tempo de frutificar a igreja. É tempo de frutificar a igreja. Oh, Rabaia sodequiandaraia. Deus santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita nessa noite cada alma que está neste lugar. Visita, Pai, cada família que aqui está representada. Visita, meu Deus, cada família que aqui está representada. Trabalha, Senhor, no caráter. Trabalha, Senhor, no orgulho. Rabaia sodequiandaraia. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero entender nessa noite, Pai, que entraram pessoas aqui convictas de situações e estão saindo com seus pensamentos diferenciados. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra agora, Senhor. Entra em cada família que nos assiste pela internet, cada família que está com seus joelhos dobrados, cada família, Pai, que está na sua casa, cada família que está aqui nesse templo de adoração, em nome do Senhor Jesus. Restaura o que estava morto. Ressuscita o sentimento entre esposo e esposa que já não existe mais. Ah, mas é possível se não há mais amor. Ei, Rabaia sodequiandaraia. Eu sirvo Deus que coloca amor onde não tem. Eu sirvo Deus que ressuscita amor. Oh, Rabaia sodequiandaraia. Abra o seu coração para receber amor. Abra o seu coração para receber amor que Ele coloca, Ele gera. Ei, Rabaia sodequiandaraia. Há conflitos que serão resolvidos, mágoas que serão quebradas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, livra teus filhos de toda astuta cilada do adversário, em nome do Senhor Jesus. Ei, Rabaia sodequiandaraia. Filhos que não se sentem valorizados, ei, Rabaia sodequiandaraia. Deus está falando aqui nessa noite.
Deus está falando aqui nessa noite. Há filhos que se sentem rejeitados. Há filhos que se sentem rejeitados. Oh, Rabaia Sodequianda. Sabe aquela situação porque você tem Rabaia Sodequiandará. Porque você tem mais de um filho. Ei, e um não bate de frente com você, só o outro. Rabaia Sodequiandará. E aí parece que você sempre dá mais amor para aquele que não bate de frente com você. Eu não sei quem é, mas Deus está falando aqui. Rabaia Sodequiandaraia. Ei, chega em casa, pede perdão. E você sabe, porque ele já sinalizou algumas vezes para você. Você ama mais o fulano. Você prefere. Rabaia Sodequiandarai. Chega em casa, peça perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Ei, mas gerou uma ferida da parte do inimigo, um sentimento de indiferença. Ei, Rabaia Sodequiandaraia. Tem gente aqui que tem que chegar em casa pedir perdão para esposas. Oh, Rabaia Sodequiandarai. Meu Deus. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama se o arroz não está do jeito que quer. Reclama de tudo. Rabaia Sodequiandarai. Deus poderoso. Deus poderoso. Ah, mas a minha mãe faz diferente. A sua mãe é sua mãe, a sua esposa é sua esposa. Oh, Rabaia Sodequiandaraia. Para com esse negócio de filhinho mimado. Eu vou dizer do jeito que Deus está mandando eu dizer nessa noite. Para com esse negócio de filhinho mimado. É tempo de amadurecimento. É tempo de crescimento. Ei, Rabaia Sodequiandaraia. Tu já é pai de família de filhos grandes. Ei, Rabaia Sodequiandaraia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Rabaia Sodequiandarai. Bendito tu és, Senhor. Bendito. Tem gente que vai receber proposta de trabalho novo e não vai nem entender. Mas como vieram bater na minha porta, Rabaia Sodequianda. Ei, vai ser o sinal de Deus que tu procurou botar a casa em ordem a partir de hoje. Oh, Rabaia Sodequianda, para tu entender que onde Rabaia Sodequianda tu deixa Deus entrar e agir, entra a bênção de Deus em seguida. Oh, Rabaia Sodequianda. Vai parar de mendigar o pão. Vai parar de mendigar o pão, Rabaia Sodequiandaraia. Vai parar de mendigar o pão, Rabaia Sodequiandaraia. Ei, Rabaia Sodequianda. Há mulheres que vão começar a ficar mais dentro dos seus lares. Oh, Rabaia Sodequiandaraia. Ramanto e a Sodequiandaraia. Ei, Rabaia Sodequianda. Oh Deus, tu és tremendo. Aleluia. Mas meu marido, ele gosta de cozinhar. Rabaia Sodequianda. Eu não sei nem com quem é. Meu marido gosta de cozinhar. Rabaia Sodequianda. Por isso que eu aproveito, deixo ele fazer. Ele não fala nada, mas ele também quer sentir o sabor da sua comida. Rabaia Sodequiandarai. Rabaia Sodequiandarai. As coisas só podem funcionar, irmãos, quando cada um entende o seu papel na história e coloca tudo no altar de Deus para funcionar em harmonia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia.